vamos ler a partir do verso 6. Vamos falar um pouquinho desse camarada aqui que é um grande exemplo para nós. Diz assim a palavra do Senhor: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos. Fala assim: 40 anos. 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos. Fala, 85 anos. 85 anos de idade. Ainda estou tão forte quanto no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Repete essa frase também. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele me prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e ele deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins. E a terra teve descanso da guerra. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Quero assim, Deus, te pedir, Deus, a tua unção, a tua graça, Senhor. Deus, de modo que eu venha falar exatamente o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Abençoa, Pai, os nossos corações, abençoa os nossos ouvidos, porque queremos ter ouvido que ouça, Senhor, a tua voz. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Amém, irmãos? Então, a gente vê aqui uma história que começou há 45 anos atrás. Na verdade, essa história começou quando o povo ainda estava no Egito, escravo, e Moisés foi usado por Deus para tirar aquele povo do Egito. E chegou o tempo, irmãos, onde eles atravessaram o deserto e chegaram diante da terra prometida. E lá Moisés separou 12 homens e falou: vai lá espiar a terra. Eles estavam em Cades Barneia e eles foram lá espiar a terra. Quando chegaram lá, Josué e Caleb vieram com um relatório favorável. Gente, a terra é boa, a terra é igual Caxias, terra que mana leite e mel. Amém? E tem gigante, mas a terra é boa. E os outros 10 irmãos deram um relatório onde desfaleceu o coração do povo.
Cara, lá é uma terra que realmente os frutos são grandes, mana, leite e mel, porém, lá tem uma escola de samba forte, lá tem um ponto de bicho lá que, né, aquele cara, não sei, manda em Caxias. Tem um prefeito que só Jesus na vida dele. E aí, o relatório contrário fez o coração do povo, irmãos, desfalecer. O povo falou: pô, peraí, gente, terra que Deus deu, mas tem gigante lá, não dá pra gente entrar não. E aí, irmãos, esse camarada, esse tal de Caleb, ele impactou a minha vida. Eu estava lendo isso hoje à tarde, e porque eu não prometo que eu não vou pregar sobre, né, o vigor de Caleb, essas coisas que eu já inclusive preguei, mas eu vou tentar falar aqui de 3 etapas da vida de Caleb, né? A etapa onde ele passou pelo deserto, né? A etapa que, quando ele tinha já, vamos colocar melhor aqui, quando Josué invadiu a terra, entrou na terra prometida, ele chegou para Josué e falou: olha só, aquela terra que Moisés tinha me prometido, meu Senhor me prometeu. E aí a gente não vê, irmãos, Caleb olhando para o passado com, assim, trazendo aqueles problemas todos, porque na verdade Caleb, ele tinha passado 45 anos no deserto, rodando no deserto por culpa dos outros. Amém? Porque ele tinha dado um relatório favorável. Ele e Josué, pelo relatório deles, eles tinham tomado posse daquela terra naquele tempo. E aí ele perdeu 45 anos da vida dele, rodando no deserto por causa do relatório contrário de pessoas, dos irmãos dele. E aí, esse primeiro ponto que eu separei aqui é que quando Caleb olhava para o passado, ele tinha paz, ele não carregava nada do passado na vida dele. Amém, irmãos? E assim, isso a gente tem que ter como exemplo nas nossas vidas, porque muitas vezes a gente carrega o passado, amaldiçoando o nosso futuro, irmãos. O futuro que Deus tinha prometido para Caleb é que Hebron seria dele. E ele aqui, ele nem lembra, a gente não vê ele falando aqui, ó, ele me prometeu, e por causa dos meus irmãos, por causa desses crentes que não querem nada, esses crentes medrosos, que quando chegaram de vir o gigante, ele parou. Ele não fala isso, irmão. Ele fala: não, peraí, olha só, já entramos na terra, agora tem esse monte aí que Moisés, meu Senhor, falou que era para mim. Ele esquece, irmão, dos 45 anos. É como a impressão que dá aqui, Renata, é que foi no dia seguinte, cara. A impressão que dá é que Caleb estava no dia seguinte que Moisés tinha feito a promessa. Ele não levou em conta os 45 anos que ele perdeu por causa dos irmãos. Ele não levou em conta os 45 anos que ele deixou de desfrutar do melhor da terra por causa dos irmãos. Ele não levou em conta os 45 anos que ele deixou de desfrutar da promessa de Deus por causa dos irmãos. E aí a gente tem que aprender, irmãos, que essa paz que excede todo entendimento tem que estar na nossa vida. Ainda que nós, no tempo de hoje, ou daqui a um tempo, a gente venha ser atrapalhado por causa de alguma situação, algum momento da nossa vida, alguma coisa se levantou e eu não tomei posse da minha bênção naquele tempo, no tempo que eu achava que era certo. Irmãos, passou. Quando a gente olhar para o nosso passado, quando a gente fazer menção do nosso passado, isso tem que ter paz na nossa vida. Amém? Porque se eu
E aí eu posso testemunhar isso. Se eu estivesse olhando lá para o tempo aqueles 9 anos que eu fiquei na outra igreja lá, poxa, caramba, quantas madrugadas, né, Betinho? Quantas madrugadas, ficar olhando, pô, aqueles caras, não sei o que, perdi meu tempo ali. Deus, irmão, sabe o que ia acontecer? Eu não ia tomar posse das promessas que Deus já tinha para a minha vida. Para você tomar posse da promessa que Deus tem para você, irmão, você tem que abandonar o passado. O passado não pode trazer problema, não pode ser empecilho para você tomar posse. Caleb aqui, ele não murmurou diante de Josué. Ele falou, olha só, ele só lembrou a Josué a promessa que Moisés tinha feito. Meu Senhor prometeu essa área aí. E eu creio, irmãos, que Josué deve ter falado assim, pô, cara, essa área aí, quem mora lá é os anaquins, tem gigante. Quer que eu mando aí uma turma lá para... Ele falou, não, cara, eu estou com a mesma disposição. Eu tenho hoje 85, mas estou com o mesmo vigor. Estou disposto, a minha família vai destronar esse rei aí. E ele invadiu, irmão, já mudou logo o nome do lugar e tomou posse. Amém? Expulsou os anaquins, expulsou lá os frumizeiros, os pais morreram, expulsou os inimigos tudo da terra, botou a madeira lá, agora sou eu. Amém? Então o primeiro ponto que a gente pode tomar aqui como exemplo da vida de Caleb, irmãos, é que Caleb, quando olhava para o passado, ele tinha paz. Ele não achou que perdeu tempo. Ele não ficou amaldiçoando os irmãos dele por causa do passado. Amém? E isso é muito forte para a gente, porque a gente, muitas vezes, a gente, de vez de olhar para frente, a gente fica olhando para trás. A gente fica olhando o que a gente poderia ser, o que a gente deveria ser, o que a gente tinha que ser, e não fomos porque alguém nos atrapalhou. Caramba, aquela empresa que eu trabalhei, alguém me traiu, esses dias eu ouvi uma história, não me lembro de quem, a pessoa botou, foi uma cliente minha, fui entregar o material, e a gente ficou conversando, e ela estava falando, ela falou, Marcelo, eu botei o cidadão, contratei o cara para trabalhar, o cara me deu uma pernada, me jogou pro alto e assumiu o meu lugar, e hoje ele é lá o gerentão da empresa, e ela hoje tem uma empresa, mas aí você vê, ela tem negócio, mas ela não tem paz com o passado, ela não liberou o passado. Também não liberou, aí fica aprisionado no passado, porque um dia ela abençoou uma pessoa e a pessoa apunhalou pelas costas. Se a gente fosse ver isso aqui, né, Renato? Toda hora aparece uma onde a gente estende a mão, traz, caramba, meu amado, você agora vai, não sei o que, daqui a pouco o cara está jogando bola nas costas. Daqui a pouco, que deixa acontecer aqui, o cidadão vai lá, procura o pastor da igreja, o pastor Ricardo, e aí a gente olha assim, meu Deus, esse camarada chegou aí, veneno danado. Mas aí, irmãos, graças a Deus, por essa palavra, que a gente não tem que ficar olhando para o passado. Amém? Josué, ele só tinha vigor, sabe por quê? Porque ele não ficava olhando para o passado. Passado para ele era passado. Ele não queria nem saber o que os 11 lá que morreram, os 10 lá que morreram no deserto. Ele queria saber era dele. E tinha uma promessa, e a promessa era para ele. E ele falou, meu irmão, eu creio que se Deus me deu a promessa, eu vou lá e Ele mesmo vai fazer que a vitória venha para o meu lado. Amém, irmãos? E o outro ponto, irmãos, é quanto ao presente desse camarada. O presente dele, irmãos, ele tinha 85 anos. 85. E eu quero chegar aos 85 anos com o mesmo vigor de Caleb, disposto a guerrear.
Amém? Amém? Você recebe isso aí, irmãos? Porque esse negócio de chegar a 85 anos